Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no quarto vídeo dessa série, onde estamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos. Estamos estudando um pouco mais sobre o que a Bíblia explica da própria Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre as nações. E temos aqui, a equipe completa. Vocês estão gostando desse formato? Temos aqui o Ricardo. Dá um alô aí, Ricardo. Aí, o Ricardo. É isso. O Alexandre. E também o Marcos André. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça, também continue comentando lá, nós estamos lendo os comentários. Não esqueça também de deixar o joinha se você gostar do nosso conteúdo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso é muito importante para você receber os alertas de todos os vídeos aí que o canal lança. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Chama a vinheta. Bom, pessoal, queria aqui agradecer a você que tem dedicado um pouquinho do seu tempo e mandado um alô lá nos comentários. Vou ler aqui o nome principalmente dos nossos comentaristas dos Entre Linhas. Beth Souza, Genésio Mioto, temos também aqui a participação da Valdenice Mártires Cerqueira, Wellington Carvalho, Pedro Virgínio, Leda Maria Rigoni, Kennedy Maria da Penha Figueiredo, a Hilda Pinheiro, mãe do Ian, Pedro Virgínio comenta aqui várias vezes, Joivaldo Santos, Helena Gockin, Viviane de Araújo, Adriana Kuhn, que sempre comenta conosco, Robertson, Carlos Simões, Marinalva Ferreira, quem mais? E a Sandra Bittar, que é por enquanto os comentários que nós temos no vídeo anterior. Valeu, pessoal, não se esqueça de comentar, é muito importante o seu engajamento aqui no conteúdo, beleza? Mas antes de eu chamar aqui, então, o Ricardo, que vai começar com as lições de sábado e domingo, depois vem o Alexandre e o Marcos André, eu retorno na sexta-feira, peço a você que nós busquemos ao Senhor em uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque nos deste mais uma vez a condição de estar aqui, gravando, ó Pai, comentando, estudando um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Ajude-nos, Pai, a esclarecer e também a clarear na nossa mente temas tão importantes como nós vamos estudar agora, sobre as nações. Essa mistura, essa questão da mistura da política com a religião, dos estados, dos poderes humanos, que possamos entender os Teus planos, ó Pai, e que esse conteúdo venha a edificar cada vez mais as pessoas e aproximá-las mais de Ti, Senhor. Continue usando aqui o Alexandre, o Ricardo, o Marcos, a André, a mim, a cada ouvinte, para que possamos estar mais perto de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então agora eu vou chamar aqui o Ricardo. Chega aí, Ricardo, na lição de sábado. Bom, gente, vamos lá. Lição de sábado. Nós temos... O tema são as nações. E uma das expressões hebraicas que nós encontramos para nações, ela pode ser traduzida por goi, que também ela significa, dependendo de um contexto, ela pode significar também estrangeiro. No verso para memorizar, no verso áureo, nós temos aqui Daniel 7:14, que nós temos lá o seguinte, Daniel 7:14. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Aqui é interessante, primeiramente, antes da gente analisar qualquer tipo de palavra, a gente entender uma questão de contexto aqui. Se passaram várias coisas, vários eventos aqui antes de chegar nesse ponto aqui do Daniel 7. O imperador Nabucodonosor de Babel, de Babilônia, ele teve sonho com aquela estátua
e Daniel interpretou esse sonho, aonde cada parte dessa estátua simbolizava um império diferente. A cabeça de ouro simbolizava o próprio Nabucodonosor, o Império Babilônico. O peito de prata simbolizava os medos e os persas. O quadril de bronze simbolizava o Império Greco-Macedônico. As pernas de ferro simbolizavam o Império Romano e os pés de barro e de ferro simbolizavam um reino que não se misturava muito, que acredita-se que poderia ser ali os povos bárbaros, aqueles povos que deram origem à Europa. Então, quando se fala nesse capítulo 7, versículo 14, se pensa naquela pedra enorme que veio, que bateu nesses pés, e o Daniel passa a interpretação que seria um reino que seria para todo sempre. Então, esse é que seria esse reino do verso áureo aqui. Temos algumas palavras, a palavra para domínio que nós encontramos aqui, ela é shalat, a raiz dela significa dominar, governar, controlar, mas também pode significar ser proficiente. Nós seguindo aqui na lição, gente, o autor da lição, ele vai no primeiro parágrafo fazer algo que não é propriamente técnico, mas é uma comparação despretensiosa, sem nenhuma necessidade de um rigor teológico maior, dizendo que, de certa forma, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, seria o oposto do livro de Gênesis, o livro de Gênesis ao contrário. E ele afirma que, por isso, o livro de Gênesis seria uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram. Ele fala isso, como o livro de Gênesis, ele traz um texto que trata de como as coisas teriam começado, e o livro do Apocalipse trata como as coisas teriam terminado, então, por isso, seria uma chave importante. A Bíblia inteira, de certa forma, ela tem importância para se interpretar o livro do Apocalipse. Inclusive o livro de Gênesis. E no que tange aquela parte do livro do Apocalipse que se refere à escatologia, fim dos tempos, de fato, o livro de Gênesis é importante, mas outros tantos livros também o são. E principalmente o emprego das palavras hebraicas em determinados pontos. O autor da lição, no segundo parágrafo, ele vai nos dizer que um dos temas centrais de Daniel e do Apocalipse é o governo terrestre. Nós já analisamos aquele panorama dos impérios, né, gente? Uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Aqui é um pouco complicado, né? Porque, assim, é óbvio que todas as coisas, o Criador, o Shaddai, o Criador é dono de todas as coisas, mas ele criou o planeta para o ser humano. O ser humano, se não tivesse caído em pecado, assim como fala no livro de Gênesis, que foi dado domínio ao homem sobre Ve'aret, sobre a terra. O que não quer dizer que todos aqueles impérios do mundo, que eles são bons e que é plano de Deus. Não, todos aqueles impérios têm uma característica comum, que é o homem tentando dominar o homem. E o homem tentando galgar um espaço de superioridade frente ao outro homem. Um grupo querendo subjugar, explorar, escravizar um outro grupo. Então, esse tipo de coisa são consequências do pecado. Quando nós falarmos um pouquinho de Nimrod, nós vamos explorar um pouquinho mais isso. No terceiro parágrafo, até esse tempo é um processo bastante longo, envolvendo milhares de anos, em que seres humanos têm tentado governar a si mesmo. Mas nós também temos que lembrar que também na Torá houve um período
muito especial, obviamente. Inclusive o povo judeu, eles falam isso ainda nos dias de hoje, que seria o período mais importante do povo, que era aquele período que eles estavam no deserto, sob a proteção e sobre o governo do próprio Altíssimo, com uma mão protetora durante o dia, uma mão protetora do calor do dia, uma mão protetora do frio da noite. O Eterno era responsável pela água, pelo alimento, e Moshe era o guia desse povo. Mas mesmo assim, nesse momento que hoje o povo judeu fala que é o momento mais feliz, que eles estavam plenamente dependentes de Deus, ali no ermo, no Bamildabar, havia reclamações, havia muitas reclamações, inclusive reclamações da época que eles eram escravos, da época que eles estavam escravos no Egito, porque eles não tinham isso, porque eles não tinham aquilo, porque eles não tinham carne, porque eles não tinham não sei o que, e assim por diante. Então o ser humano com essa natureza pecaminosa, não importa o quão bom o governo seja, tão quão perfeito o governo seja, muitas vezes eles vão preferir um governo humano, um governo tirânico humano. Isso acontece muito nos dias de hoje, quando a gente começa a tentar transformar Deus e transformar o Salvador, transformar o Messias em uma caricatura de algum tipo de ideologia de governabilidade dos nossos tempos. Nós estaríamos fazendo coisa parecida com aquele povo que reclamava, aquele tempo que estava lá no deserto sob a proteção do Altíssimo. O autor ele continua, mesmo aqueles que expressam as ideias mais elevadas sempre ficam longe, e muitas vezes terrivelmente longe dessas ideias. Grande parte da triste história da humanidade ao longo dos milênios nada mais é do que relatos de tragédias e sistemas fracassados que trouxeram a nós. Mas lembremos, gente, que um desses sistemas fracassados que foram trazidos a nós era o Império Egípcio, e aquele povo que estava sob o poder, estava sob a mão protetora do divino, fazendo milagres a todo momento, eles vendo sinais miraculosos a todos os momentos, preferiam um governo humano que os escravizava. Isso só vai piorar até o reino eterno. E esse reino eterno, gente, é algo que tem dois enfoques. Um primeiro enfoque que é uma realidade para agora, uma realidade de mudança da nossa consciência, da nossa natureza, é um processo que começa já. E não apenas um princípio abstrato de um futuro distante, que muitas vezes esse reino eterno ele é utilizado por governantes terrestres para manipular a mente das pessoas e dominar as pessoas. Nós devemos ter muito cuidado quando se coloca o reino eterno como uma recompensa que fica lá na frente, depois que o cidadão morre, você vai ter o reino eterno. Por enquanto, você vai ter que ficar aqui, me servindo, sendo explorado, muito bem comportadinho. Ou seja, existem governos terrestres que se utilizam da religião, que se utilizam da promessa de um reino eterno como uma ferramenta de exploração. Vamos continuar aqui, gente. Depois nós temos ali Nimrod e Nínive. Aqui o Nimrod, gente, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é algumas passagens que nós encontramos aqui que fala sobre o Nimrod. O autor da lição, ele vai destacar Gênesis 3, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a sua dor e a tua concepção. Com dor terás filho, e o teu desejo será pelo teu marido, e ele te dominará. E a expressão aqui hebraica para dominar é imachal. Há uma expressão da mesmíssima raiz. Ela é encontrada lá quando se relata justamente a história de Nimrod, gente. O Nimrod, ele tem 3 interpretações que os judeus eles dão para o Nimrod, porque é muito curta, os versículos deles são muito poucos os versículos. E eles analisam a expressão Gibor, que seria um poderoso.
Ele era um poderoso caçador. E a primeira interpretação é que essa expressão Gibor traz a conotação de que Nimrod seria uma pessoa má, uma pessoa. Inclusive, alguns interpretam que ele seria um caçador de homens, que ele exploraria, que ele escravizaria e que ele levaria a guerra para a humanidade. Inclusive, o nome dele significa, ele tem uma raiz muito comum, similar com a palavra que significa justamente criar desavenças. Outro grupo de intérpretes judeus, eles interpretam que a Torá, que o Pentateuco não dá uma interpretação de que ele seria bom ou que ele seria mal, mas é minoritária. A majoritária é que ele seria mal. E uma outra minoritária também, mais minoritária que essa segunda, dá a interpretação de que não, que ele seria uma boa pessoa. E que a Torá estaria dizendo que ele seria uma boa pessoa e que a Torre de Babel, ali naquela região da Assíria e ali da Babilônia, ali perto, Nínive é ali perto, era justamente naquela região onde era a Assíria, e que ele era uma pessoa boa e que aqui a Torá queria dizer que houve uma que havia se deteriorização da natureza humana. E Babel é uma expressão que significa confusão. É interessante que Babel, ela tem 2 betes, é como se fossem 2 casas. E no final, ela tem a letra Lamed, que ela seria como se fosse um cajado guia. Então seria 2 casas, ou haveria uma confusão de 2 casas sobre um guia. Seria mais ou menos isso, se fosse procurar uma interpretação lúdica da pictografia da palavra Babel. Mas seguindo aqui na ponta da linha, o autor da lição vai dizer: Éden era um lugar ideal. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim do Éden, pelo menos por enquanto. Fora do jardim, os seres humanos foram obrigados a trabalhar e garantir sua existência, que seria uma consequência do pecado, do Yetzer Hará, essa natureza pecaminosa. A vida tornou-se difícil. Nossos primeiros pais, eles conviveram, nossos primeiros pais confiaram que o rei legítimo forneceria um caminho de volta para o jardim e levavam sacrifícios aos portões, aguardando fielmente a redenção de Deus desde o início, oferecendo ao mundo caído. Bom, aí o autor da lição ele vai trazer uma citação do Patriarcas e Profetas, que eu vou ler para vocês. O jardim do Éden permaneceu na terra muito depois que o homem for expulso dos mais agradáveis caminhos. Gênesis 4,16. Adão e seus filhos iam ali, à porta do paraíso, para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos, obediência, aquela lei cuja transgressão havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantaram Éden o retirou da terra. No entanto, na restauração final, todas as coisas, quando houver nos céus e na terra, Apocalipse 21:1, ela será restabelecida, mas gloriosamente adornada do que no princípio. Aqui, Ellen White, ela faz mais ou menos isso que o autor da lição está falando. Ela pega o livro de Gênesis e o interpreta com o livro do Apocalipse. Isso é um tipo de interpretação. É um tipo de interpretação que também é utilizado no método Pardes, você associar versículos diferentes para tentar interpretá-los e dar uma amplitude maior, uma interpretação extensiva maior. Nós vemos aqui, depois no Gênesis 10:1 e 12, nós vemos a origem de poderes que se destacariam no restante da Bíblia, incluindo Nínive e Babilônia. Nínive ali naquela região da Síria e Babilônia. Pelo que sabemos da história dessas cidades, o que concluímos dessas passagens? Bom, gente, nós já falamos lá no começo, na questão do sábado, né? O Império Assírio,
ele veio antes do Império Babilônico, e todos esses impérios efetivamente, eles caíram. Eles tiveram um período de apogeu e um período de declínio, como todos os impérios assim tiveram. Mas uma coisa que eu quero destacar desses impérios e dessas profecias de impérios e de governos que nós encontramos na Bíblia, é que elas têm uma funcionalidade. Não significa que os impérios eles acabam naqueles no sonho de Nabucodonosor, que depois teve o sonho de Daniel, que simbolizava a mesma coisa, só que era com animais. Não, tudo aquilo estava apontando para alguma coisa, estava apontando para o Messias. É só ler o resto do livro também, de Daniel, que vocês vão perceber isso, que ele apenas marcava determinados povos e determinadas situações que se relacionava com ancestralidade, com descendência, a linhagem do Mashiach. Então, não é o texto de Daniel e nenhum texto bíblico tem a intencionalidade de apontar os únicos impérios que existiram sobre a Terra. Aí aqui nós já falamos, né, gente, alguns concluem que Nimrod era um herói nobre, muito pequena, mas existe os sábios lá do judaísmo, mas é uma minoria que fala isso, que ele era um herói, parecido com os conquistadores mitológicos pagãos. No entanto, a expressão valente, caçador diante de Deus, não é um elogio. Bom, para alguns intérpretes, realmente não é. Mas a questão nem era a questão também do caçador, é a questão do perante a face de Deus, porque essa expressão, ela pode ser traduzida tanto num sentido de estar diante de Deus, e aí ele seria uma pessoa boa, como também pode ser traduzida no sentido de estar contrário a Adonai, e aí ele poderia ser traduzido como se ele fosse que ele governava contra. E como tem muito pouco contexto no Gênesis, é muito difícil a gente afirmar o que realmente era. E aqui ele continua dizendo, diante do Senhor, no sentido de que eu o desafiava. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus. Isso é pacífico, né? E que existiria até que o mal seja eliminado. Agora com vocês, aí agora o Alexandre continua. Beleza, Ricardo. Na verdade, né, antes do Alexandre continuar, deixa eu só abrir aqui todo mundo. Eu achei muito desafiador esse pensamento, né, que o autor traz no sábado, e você colocou muito bem aqui, né, dizendo assim que todos os reinos humanos e todas as organizações humanas que nós temos registrado aí na história é um ser humano tentando sobressair sobre o outro, sobressair sobre outro grupo, dominar outro grupo, né? Eu acho que não entenderam direito aquela e dominar sobre toda a terra. E aí, quando encontrou outro ser humano, parece que o ser humano foi dominando todo mundo, né? Achei bem interessante a colocação. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Achei que também na lição aqui de domingo, né, falou um pouquinho sobre Nínive, né? Apesar do título da lição do dia falar sobre Nínive, ela só veio destacando depois lá, comparando Nínive e Babilônia com o seu... por causa da sucessão dos impérios, né? Isso. Então, o Império Assírio, que é onde é a região ali, onde é Nínive, aquela região ali, ele teve um apogeu anterior ao apogeu do Império Babilônico. Mas isso também não quer dizer que, tipo, sumiu o Império Assírio e depois... Não. É uma questão de apogeu e o momento no qual eles dominavam as ações, dominavam os trâmites na Terra. O Nínive ali que ele está falando, ele deve estar se referindo com toda certeza a essa transição do Império Assírio para o Império Babilônico. Mas mesmo assim, nós só vamos lembrar de Nínive, né, quando a gente vamos lembrar lá na frente, em Jonas. Só em Jonas. Mas os ninivitas, né, eles arrumavam bastante problema para o povo de Deus ali, porque a gente tem que lembrar que eles são os assírios, né, que lutaram muito contra o povo de Deus, inclusive eram muito cruéis, né? E aqui o autor ele está colocando o nascimento dessas nações, né? Essas nações elas nasceram
dilúvio, né? Até narrado aqui anterior à Torre de Babel, né? Mas a gente sabe que a narrativa ela está aqui como meio que fora de ordem cronológica, né? Mas daquele grupo de pessoas ali, né, que começavam a dominar um sobre o outro e que começavam a estabelecer governos, né? Porque acho que a intenção do autor aqui é mostrar que o objetivo de Deus é que ele fosse o governante, enquanto que o objetivo humano era estabelecer governos, era estabelecer meios, né? E esses meios que eles foram estabelecendo, contaminados já, obviamente, pelo pecado, são meios de dominar, né? Na lição de Daniel, o autor ele colocou uma coisa interessante, né? Porque quando Deus criou o homem, ele colocou o homem para dominar sobre os animais. E nas profecias lá de Daniel, que mostra os reinos da terra bagunçados, vamos dizer assim, quem tem domínio são os animais, né? Os animais vão chegando e dominando e pisoteando as nações, né? Que é talvez uma expressão dessa nossa natureza, né? Que ela se torna animalesca por conta do pecado, e nós, sempre que chegamos ao governo, isso não importa se é um ser humano que chegou ao governo e ganhou muito poder, ou se é uma instituição. Prova disso que nós vamos, na continuidade aqui, ver que a própria igreja, quando chegou ao poder, agiu como um animal, atropelando todo mundo, né? E o sonho de Daniel, né, que a interpretação dos animais como nações, né? Sim. Exato. Nós temos Babilônia, o leão, nós temos a Medo-Pérsia, o urso, nós temos o Império Grego-Macedônico, aquele tigre alado de 4 cabeças, e depois nós temos aquele animal terrível, cheio de chifres. Agora vai lá, Alexandre, só tua vez, já falamos bastante. Bom, as questões. Tá travando. Engasgou um pouquinho a fala, o início da fala. Pode iniciar de novo. O áudio tá bom agora? Agora tá. Beleza. Então eu tenho alguns apontamentos. Se o meu áudio travar de volta, por favor, me interrompam, me sinalizem, não me deixem falando sozinho aqui. Mas eu tenho alguns apontamentos sobre aquilo que o Ricardo falou antes, bem pontuais assim, ou não tão pontuais, talvez eu me delongue e estoure o tempo aqui, como de praxe, né? Mas assim, eu não sou da história antiga, tá? Minha concentração em Brasil República e história contemporânea. A semana foi muito atribulada, então eu não consegui estudar como eu gostaria, mas a delimitação que o texto de Gênesis faz do território ali dominado por Nimrod, ele lembra muito o território do primeiro Império Babilônico. Tem uma confusão, as pessoas geralmente não sabem, mas tiveram 2 impérios babilônicos. Teve o primeiro Império Babilônico e depois o segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico, né? Esse segundo Império Babilônico, ou Neobabilônico, é o Império de Nabucodonosor. Mas há alguns anos, isso é milhar de anos quase, tá? Antes do Nabucodonosor, houve um primeiro Império Babilônico, que costuma ser referido no texto de Daniel como os caldeus, né? E que ele se estendia aí até a região que depois seria chamada de Assíria. Então, quando eu li o texto e eu vi ali o território do Nimrod, eu me lembro que eu fiquei pensando, será que isso aqui se referiria ao primeiro Império Babilônico e depois ao Império Assírio, né? Então, fiquei com uma ponta de dúvida aí. Agora, uma coisa muito interessante é que... Quer falar, Ricardo? Vai lá, tá contigo. Seu microfone tá mutado, Ricardo. Alô, Ricardo? Posso seguir? Isso, que também é que essas regiões, esses mapas, onde era o Império Assírio, onde era o Império Babilônico, é preciso marcar datas, porque ele mudava na história, tipo, um povo invadia o outro, controlava, e era uma coisa, então assim, não tem como a gente falar, olha, o Império Babilônico, e desenhar no mapinha, tem que perguntar, quando?
Em que momento a Babilônia era desse tamanho? Porque muda, né? E a gente às vezes costuma pensar, principalmente quando vai estudar o Apocalipse, né, que Império Egípcio, daí o Império Egípcio sumiu, né? Não tinha mais egípcio no mapa. Aí veio o Império Assírio, sumiu. Depois veio o Babilônico, sumiu a Síria. Aí depois veio os Medo-Persas, sumiu. Não. Teve uns períodos de apogeu de um e de outro, mas estava lá. A Egito tem até hoje. Vai lá, Alexandre. O segundo ponto, ele vai se aproximar disso que o Ricardo falou agora, especialmente com relação ao caráter desses impérios. Não vou querer fazer aqui o papel de defensor desses impérios, mas entendê-los como sendo meramente espaços de exercício de violência, de poder e de domínio sobre o homem é desconsiderar o potencial criativo e cultural desses impérios. Esses impérios eles vinham com novidades e com propostas de integração civilizacional que eram esplêndidos. Inclusive, Deus não vai chamar, não vai falar que coloca Nabucodonosor, que chamou Nabucodonosor, que chamou Ciro, seu ungido, de graça, né? O Império Persa, por exemplo, e o Império Babilônico, em menor nível, mas o Império Persa também, e o Babilônico também, eles tinham uma pretensão universalista. Quer dizer, esses impérios, eles tinham uma proposta que era, por incrível que pareça, da paz, da construção da paz. Só que como é que o Império Persa construiria a paz? Dominando todo mundo. Porque se eu dominar o mundo e unificar todo mundo e todo mundo for um só povo, então a gente não vai mais ter guerra. O Império Persa tinha uma pretensão para a paz. Tanto é que o Império Persa integrava os povos dominados na sua estrutura de poder por meio do estabelecimento de sátrapas, que eram governadores, né, e das satrapias, que eram as províncias persas, em que se chamava lá o Daniel, o Beltesazar, o Sadraque, né, o Misael, Aranias, Azarias. Vamos chamar esses caras e vamos colocar eles para governar províncias persas. Então as elites locais eram integradas, havia um intercâmbio cultural. Vamos chamar todos esses sábios para virem comer da mesa do rei, vamos integrar essa galera, vai todo mundo frequentar a mesma universidade. Então, assim, havia um projeto de integração dentro do Império Persa que, se a gente olha para a época, era muito bonito. Qual que era a alternativa, gente? A alternativa eram os povos do deserto que ficavam se atacando, eram saqueadores, eram povos que vinham, invadiam, roubavam tudo e destruíam. Então existia uma oposição dualista, de certa forma, entre a civilização, que era o lugar da ordem, da agricultura, e o deserto, que era o lugar da barbárie e da violência. E o Império Persa não era barbárie e violência, sabe? Quando vem depois Alexandre o Grande, com o Império Macedônico, né? Ele vem com outro projeto bonitão, cara. Era um projeto de integração cultural entre a cultura grega e macedônica, né? Mas especialmente grega, helenismo, né? Por que Império helenista? É porque os gregos se chamavam helenos. O nome que eles davam para a Grécia era Hélade. E aí agora, qual que é a proposta de Alexandre o Grande? Vamos integrar, vamos casar, vamos fazer casamento. Eu vou casar, os meus generais vão casar com princesas persas, afegãs, com princesas dos povos das estepes. Vamos casar com babilônicos, vamos juntar tudo aqui e integrar para não ter mais guerra, para ter paz. E aí Alexandre vai além, né? Vamos construir cidades, ou construir Alexandrias. Foram mais de 15 Alexandrias. Cada lugar que o cara chegava, ele construía uma cidade. Qual que é a função dessa cidade? É ser um lugar de segurança, é um porto seguro, é um lugar de comércio, de integração cultural, é para ser um lugar de saber. Então, quando a gente olha para esses impérios, eles não tinham uma pretensão que era meramente vou lá, vou dominar, vou enriquecer e vou ficar grande. Não! Eu vou lá para um projeto que é um projeto bonito. Por que é tão importante eu falar isso? A gente tem um império hoje que está decadente, que está metendo tarifa no mundo inteiro, e
se apresenta como cordeiro, mas fala como dragão, que tem um discurso em alguns momentos e que se apresenta de uma forma benevolente. Nós somos a América, nós somos a terra da democracy, nós somos a terra da freedom, da liberdade, né? Só que quando a gente vê a prática, tem um problema central aí, que é um domínio humano e que não propõe, que não consegue pensar a superação de um problema que a Bíblia apresenta como um problema, que é o problema do pecado. Então, a questão central é: o rei é o Senhor? É Deus? Ou o rei é o homem tentando construir um projeto de estabilidade, de beleza, de cultura, de harmonia, que é feita com base na pancada, às vezes, e quase sempre. O país que fala hoje liberdade, 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 é um país que participou do extermínio de povos do Oriente Médio há pouco tempo atrás, no Afeganistão, no Iraque, que participou de bombardeiros na Líbia, levaram a Líbia de volta para antes da Idade Média, bombardearam tudo, destruíram a infraestrutura do país e se apresenta como cordeiro, entende? Semana passada estava bombardeando o Iêmen, poxa. Está apoiando o genocídio na faixa de Gaza. Está apoiando o genocídio dos povos palestinos. Então, assim, esses povos, esses impérios todos, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, todos eles se apresentaram como saltos civilizacionais. Todos eles se apresentaram como defensores da humanidade. O nome de Alexandre o Grande, Alexandros, o protetor dos homens, o defensor dos homens. Só que na prática esbarra num problema central, que é o problema do pecado. E aí a gente vai para o chamado de Abraão. E parece que eu estava divagando, mas não estava. Porque quando a gente chega no chamado de Abraão, chega Deus para Abraão, quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12 essa cena, né? E aí Abraão sai. E o caminho que Abraão faz é o mesmo caminho que o Nimrod faz. Isso é uma coisa que às vezes passa desapercebido quando a gente lê. O Nimrod, ele faz um caminho, ele faz uma viagem. Ele sai da região sul da Mesopotâmia, margem do rio Tigre e Eufrates, e ele sobe o vale dos dois rios, Tigre e Eufrates, vai até próximo de onde hoje é a Turquia. Então é um caminho que sairia quase do Kuwait, se fosse pegar os países hoje, sai quase do Kuwait, sobe a margem dos rios e vai parar próximo à Turquia, Síria, região da fronteira ali, Turquia-Síria, que é a região onde seria a cidade de Nínive. E o caminho que Abraão faz é o mesmo. Só que o caminho que Abraão faz é um caminho que não é para construir uma cidade. É um caminho que leva ele a peregrinar, 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 peregrinar mais um pouco, sendo dirigido por Deus. E aí o projeto de Abraão, o projeto de Deus para Abraão, não é um projeto de você vai criar um império que vai ser muito forte, que vai dominar todo mundo, você vai ganhar as eleições, você vai dominar todo o planeta e aí a gente vai ter paz. Porque você matou os seus inimigos. A gente vai ter paz porque você matou a oposição. Você vai ter paz porque você destruiu e aniquilou e dominou todo mundo. Não. O projeto de Deus para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque você, Abraão, você vai servir. O chamado de Deus para Abraão é um chamado de serviço. É o inverso, não é dominar para ter a paz. É se submeter a Deus para ter a paz. E aí Abraão é visto aqui como uma pessoa que vai ser o caminho pelo qual Deus vai manifestar Jesus Cristo, a partir da genealogia de Abraão. E aí em Jesus Cristo são benditas todas as famílias da terra. Depois a gente segue para Deuteronômio, na lição de segunda-feira ainda, e ali o texto é Deuteronômio 4, 5 a 9.
E nós temos ali a cena de Moisés saindo do Egito com o povo, saindo do deserto, subindo pelo deserto, né? E é um caminho de retorno para a terra onde Deus tinha levado Abraão. E aí Moisés ele dá um conjunto de leis e estatutos para o povo. E aí Deus fala assim, olha, esses estatutos, esses testemunhos, eles servirão para a admiração dos povos. Os povos vão olhar e vão falar, que Deus é esse que é tão próximo do povo, que habita no meio do povo, né? Que intimidade é essa com Deus? E como as suas leis, como os seus estatutos são inteligentes, isso é muito legal. Qual que era o conjunto de leis corrente da época, né? A gente tinha ali o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um código muito interessante, é da região da Mesopotâmia ali. E o Código de Hammurabi, ele apresenta uma distinção muito clara entre as pessoas. As vidas não têm valor igual no Código de Hammurabi. A gente conhece geralmente o Código de Hammurabi pela lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Só que o Código de Hammurabi era muito mais sofisticado do que isso. O Código de Hammurabi, por exemplo, ele tinha dispositivos de crime de responsabilidade. Eu sou um pedreiro. Vamos a um exemplo clássico aqui do Código de Hammurabi e tentar ser breve. Eu sou um pedreiro. Eu construí uma casa. Se a casa que eu construí desabar e matar as pessoas que moram nessa casa, eu sou responsável pela morte delas legalmente. Porém, se as pessoas não estiverem debaixo do teto, mas elas estiverem sobre o teto, então elas subiram na laje, estavam sambando em cima da laje, caiu a laje, elas morreram, eu não sou responsável. O Código de Hammurabi era um código legal, ele tinha um conjunto de leis avançadas para a época. Só que esse mesmo Código de Hammurabi, ele fazia uma distinção entre qualidade da vida das pessoas. Se um senhor matasse um escravo, era menos grave. Se matasse o pobre, era menos grave. A viúva e o órfão eram abandonados. Eles não tinham um lugar assim dentro do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um código feito para proteger o rico. Aí, quando a gente vai para Deuteronômio, olha que Deus é esse. Olha que lei sábia. Que povo inteligente. E olha que Deus próximo. Porque quando a gente vai para o Código de Deuteronômio, a gente tem um Deus ali que fala, quando chegar a época da colheita, não colhe tudo. Deixa um pouco para o órfão. Deixa um pouco para a viúva. Deixa um pouco para o miserável. Quando você tomar a terra, cada um vai ter sua herança. Mas, passado o tempo determinado, eu quero que a terra seja redistribuída. Eu quero que seja feita a reforma agrária. Olha que povo sábio. Olha que Deus próximo. Olha que Deus que se preocupa com o bem-estar do povo. Então, a ideia aqui é de que Deus fosse fazer um reino diferente. Um reino que não ia dominar o mundo com base na espada, na força e na violência para construir a paz. Mas um reino que lideraria pelo exemplo, pelo chamado soft power. Um reino que seria uma luz no meio das outras nações. E que as outras nações iriam querer imitar e seguir a Deus porque veriam que aquele povo era um povo mais feliz. Lição de terça-feira. E aí começa a desgraceira, né? Ricardo quer falar? É contigo a bola, Ricardo. Quero aproveitar o ensejo que você deu, né? O Código de Hammurabi também ele pode ser comparado à Torá, sabe? Por exemplo, se você vê lá no Código de Hammurabi, ele condena a pena de morte para a pessoa por causa de roubo do templo ou propriedade estatal. E na Torá, o roubo é punido com compensação da vítima. No Código de Hammurabi, quem ajuda um escravo, a pena, um foragido, a pena é a morte. E na Torá, você não é obrigado a devolver o escravo ao seu dono se ele foge. Então, assim, você vê, por exemplo, no Código de Hammurabi, se uma casa mal construída, ela causa a morte do filho do dono da casa, então o filho do construtor também é condenado à morte. Aí é aquela coisa do olho por olho ali, né? Na Torá, os pais não devem ser condenados à morte por conta dos seus filhos, e os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos seus pais. Então aí é um pouquinho daquilo que o Alexandre está falando, de que deveria ser um povo
diferente. Deveria ser um pouco... E isso não apaga tudo aquilo que a gente lê do Velho Testamento, que a gente se choca hoje. Mas isso serve para a gente olhar a época para entender o quão embrutecido era aquele povo naquela época e o quanto a Torá demonstra que a tentativa era de que o Eterno fazer um povo menos embrutecido. Mas tem muita coisa no Velho Testamento que nos assusta. Vai lá, Alexandre. E sabe, Ricardo, isso daí é uma coisa que me enfurece daí. Quando eu vejo cristão indo para o Antigo Testamento para falar assim, não, tem que tacar pedra em gay, tem que tacar pedra em gay, tem que tacar pedra em gay. Mas fazer reforma agrária tu não quer, né? Tem que tacar pedra em gay, tem que tacar pedra em gay, tem que tacar pedra em gay. Agora, amparar o órfão e a viúva tu não quer, né? Separar aquilo que cai da arvorezinha da sua plantação, você deixar para o pobre, também não quer. Então tem um monte de coisa. Gente, se a gente fosse devolver tudo aquilo que está lá no Velho Testamento de dízimo, de compensações que está lá no Velho Testamento, gente, dava muito mais de... Esse pessoal do agro aí não ia ser crente, não. E assim, talvez por isso esse distanciamento, né? Porque seguir a vontade de Deus implica em abrir mão de exercer poder sobre o outro. Porque esse poder compete a Deus e não a nós. Deus é que é o governante, não a gente. Então a gente não exerce domínio sobre o outro. E aí a gente chega na lição de terça que tem tudo a ver com isso. Porque a gente chega ali em 1 Samuel 8, 4 a 18, e eu vejo esse texto de 1 Samuel, vocês lembram quando tinha aqueles programas que ficava uma pessoa numa cabine de som com um fone de ouvido, uma música alta? E aí era mais ou menos assim, você troca uma viagem da Disney por um pedaço de banana podre? E aí a pessoa estava lá e falava, sim! E é mais ou menos isso, porque chega ali em 1 Samuel, o povo era guiado por Deus. Tinham os profetas. É fato que Samuel não tinha educado bem os seus filhos, de forma que os filhos de Samuel, parece que ele fez o mesmo erro de Eli, né? Mas Samuel não tinha educado seus filhos nos caminhos do Senhor, de forma que os filhos dele fossem seus profetas depois dele. Mas Deus poderia levantar outro profeta. Profeta não ia faltar. Só que agora o povo chega para Samuel e fala assim, ô Samuel, você está ficando meio velho aí, seus filhos não são lá flor que se cheire, vamos fazer o seguinte, escolhe um rei para a gente, unge um rei para a gente. Essa cena é contada em Samuel 8, 1 Samuel 8, 4 a 18, e aí Deus fala para Samuel assim, Samuel, faz isso. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Só que conta para eles o que vai acontecer. Ela vai, Samuel, os seus melhores jovens vão servir o rei. As moças mais bonitas vão ser tomadas para o harém do rei. A terra vai ser a melhor terra para o rei. A colheita vai ser para o rei. O rei vai ficar com seus dízimos. O rei vai ficar com isso. O rei vai ficar com aquilo. Vocês querem o rei? E o povo fala, nós queremos o rei. Por quê? E aí vem o texto. Nós queremos ser como as outras nações. Então, houve um chamado. Qual que é o chamado? Vocês vão servir de exemplo. Vocês vão servir de exemplo como um sacerdócio. Vocês vão servir de exemplo com serviço. Vocês vão servir de exemplo com humildade e com a sabedoria da lei e do governo de Deus. Só que o povo de Israel, desde aquele tempo, quis exercer domínio por meio da espada, da violência e da força sobre os outros povos. O resultado disso é tragédia. O resultado disso é que quando Israel tenta dominar pela espada, vem o reino de Davi, domina um monte de território pela espada, vem o reino de Salomão, domina um monte de território pela espada, e logo em seguida é cativeiro sírio, é cativeiro babilônico, é fragmentação do povo, porque se a briga for na espada, eles estão perdidos. E é interessante também porque o texto de 1 Samuel fala que o rei iria ficar com os dízimos. Quer dizer, o rei estava gradativamente tomando o lugar de Deus. E aí a gente volta a olhar o nosso contexto hoje. Se a gente acha que ganha alguma coisa com domínio, se a gente escolhe país de estimação, governo de estimação e fica defendendo, é engraçado, né?
Cara, você mora em Araraquara, você mora em Pindamonhangaba, mas você defende o império da ocasião com toda a sua força, porque você é a favor da liberdade, né? Porque vai ser uma faca no pescoço do resto do mundo e vamos garantir a liberdade. Gente, se você tá nessa, você tá cometendo um erro que é igual ao erro que o povo de Israel estava cometendo aqui em 1 Samuel. A liderança e o sacerdócio não se dá pela espada, se dá pela humildade. Lembra que Deus nos chamou para sermos uma nação de sacerdotes, não é uma nação de guerreiros de espada na mão. Não vamos ficar subindo montanha e gritando o grito da masculinidade no alto de montanha, que nem um monte de gente está fazendo aí, achando que nós somos homens guerreiros, porque não, a gente é para ser humilde e servo. E eu passo a bola para o Marcos André. Isso aí. Lição boa, né? Bem atual, inclusive, né? Na parte de quarta-feira, os governantes das nações. E aí o autor diz aqui que a maneira como Deus se relacionava com Israel serve de referência para como ele se relaciona com a igreja, obviamente guardadas aí as devidas diferenças, né? Que nem tudo é exatamente igual. Mas em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. Então, a lição ela contextualizou algumas coisas no passado, né? Eu gosto muito desse tipo de abordagem, que é quando o pregador começa a falar de um rei do passado, começa a falar lá de Sansão, por exemplo, né? E a gente fica olhando para Sansão e julgando, né? É a mesma coisa que Natan fez com Davi, né? Então Natan chegou lá para Davi e falou: julga, Davi, esse homem aqui. E Davi foi lá e julgou adequadamente. E aí ele falou: esse homem é você. E é meio que às vezes a gente faz isso também, né? A gente olha para a vida de alguém lá e diz assim: olha como que você errou aqui. E a gente começa a condenar. E quando a gente aplica a nossa realidade, nós estamos vivendo e fazendo as mesmas coisas. Então o autor nos pede aqui para ler Mateus capítulo 20, versos 25 a 28, que é quando Jesus estava formando a sua igreja. E ele diz assim: os governantes desse mundo dominam e têm autoridade sobre as pessoas. Aí ele continua dizendo: entre vocês, no entanto, não será assim. O primeiro entre vocês é o que serve. Então, para que Jesus está nos chamando? Para dominar, para estar no governo, para ter a melhor espada? Não, ele está nos chamando para servir. No mundo que é dominado pelo poder, e aquele que tem mais poder, seja poder político, seja poder financeiro, seja poder bélico, não interessa aí qual o poder que as pessoas estejam usando, porque cada um usa o seu próprio método, né? A igreja é chamada para inverter as polaridades, né? E é muito do que Jesus fez nos dias dele, né? Então Jesus, é interessante, né, que Jesus ele se encontrou com pessoas que viviam segundo aquilo que Jesus escreveu, né? Porque uma das características de Jesus é que tudo que ele ensinou foi baseado ou no que ele ensinou, ou seja, pela sua própria autoridade, ou naquilo que ele mesmo inspirou no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus nunca se valeu de autor nenhum. Ele só pegou aquilo que ele sabia e aquilo que ele inspirou os profetas e aplicou. Ou seja, ele estava alinhado com os ensinos dele. E ele encontrou com pessoas que se diziam alinhadas com o ensino dele também, só que estavam na contramão. Cada um estava indo numa direção. Olha só que coisa interessante. Então, nós podemos correr o risco também de estar utilizando a Bíblia para ir na contramão do Evangelho. Isso é muito perigoso. Então Jesus está dizendo assim: o que eu espero de vocês? Domínio? Que vocês tenham propriedades, que vocês tenham grandes
grande poder aqui na Terra, não, eu espero que vocês sirvam. É o serviço que vai demonstrar para o mundo que vocês são meus discípulos, que vocês são diferentes. Ele diz, amem uns aos outros e todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, num mundo dominado pelo poder, o servir é que é o diferente. Porque Deus nos chama para ser diferentes, né? E aí o autor continua dizendo aqui que Israel pediu um rei humano, né? Que, como já foi falado pelo Alexandre, o que levou a uma queda moral, ou seja, o referencial do ser humano deixou de ser Deus, passou a ser um outro ser humano, e à medida que o diapasão, toda a comunidade foi desafinando também. Porque nós precisamos de um padrão moral, né? Você pode viver a tua vida inteira sem precisar de Deus. Se você trabalhar, você vai colocar comida sobre a sua mesa, você vai ter uma vida boa e vai morrer, morreu, acabou. Agora, padrão moral só vem de Deus, porque a nossa moralidade ela é muito flexível, ela vai se ajustando à sociedade que nós estamos vivendo. Então, quando Israel deixou de ter Deus como seu padrão moral e passou a ter referências, que foi o que eles fizeram quando eles disseram aos teus filhos, disseram a Samuel lá no verso 7, né, do capítulo 8, os seus filhos são corruptos e nós precisamos de alguém que não seja corrupto, ou seja, que seja um padrão moral elevado para nós, que nos lidere, que saia à frente nas nossas guerras. Então, Deus foi abandonado por aquilo que ele poderia oferecer como padrão de moralidade. E aí foi a decadência, né? A decadência aí foi só ladeira abaixo. Então, algo semelhante aconteceu na história da igreja cristã. Você quer falar, Alexandre? Pode falar. Me costa demais para falar, Marcos, porque assim, não, era muito corrupto, vou acabar com tudo isso que está aí. Daí eles saem de Samuel e vão para Saul, né? Pois é. Vai consultar o necromante lá. Não precisou nem de uma geração, né? Não precisou nem de uma vida inteira para poder ter a decadência, né? Aí ele diz que algo semelhante aconteceu na história da igreja. Quando que isso aconteceu na história da igreja? A igreja ela sempre foi perseguida, ela sempre foi e sempre será, tá? Então sempre que você vê a igreja perseguindo, ela deixou de ser igreja. Por exemplo, na Idade Média, a igreja, a instituição, perseguia os valdenses. Quem era a igreja? Os valdenses. Percebe? A instituição não era mais igreja. Não era mais o povo de Deus. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo de Deus. Então, o povo de Deus, ele sempre é perseguido. Quando o povo de Deus se torna maioria, se torna perseguidor, deixa de ser o povo de Deus. Aí o povo de Deus é a maioria, é a minoria, alguma minoria que está sendo perseguida. Então os crentes, após a conversão de Constantino, né, a igreja era perseguida e ela agora passou a ocupar um lugar de proeminência no império. O bispo de Roma, que era a pessoa mais próxima ali da igreja, mais próxima do império, passou a ser considerado ali o pai dos outros, né, o Papa. E aí o que acontece com os crentes? Os crentes eles ficaram aliviados com a perseguição que havia terminado. Isso em si foi uma bênção, pelo menos uma bênção humanamente falando, né? Mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. E aí a igreja, então, o poder que a igreja ganhou nesse momento, corrompeu. A gente já falou sobre a prostituição, né, que é quando você vende valores por vantagens, né? Ela se corrompeu, ela se prostituiu nesse sentido. Então, o bispo de Roma, ao se tornar proeminente, ele começou a dominar também sobre os demais bispos, como eu já falei, tornando-se então papa, e a igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas. Uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Então houve ali a introdução
de doutrinas e regras dentro da igreja que não eram o objetivo inicial de Deus. Então, assim como aconteceu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o Estado. Aqui a lição diz com o mundo, mas não é com o mundo, com o Estado. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a igreja se aproxima muito do Estado e quando a igreja se aproxima muito do poder. E às vezes nós militamos, né? A igreja no Brasil ela se volta mais para a direita, talvez por um medo aí do suposto da esquerda ou do comunismo que pode chegar e impedir a igreja, e fechar as igrejas e não sei o quê, e essa talvez seja o medo que o ateísmo domine, que domine todas as coisas, biblicamente falando, né? Porque o nosso referencial tem que ser sempre a Bíblia. O ateísmo ele só aparece na Bíblia lá no capítulo 11 de Apocalipse, que é quando a França é chamada de Egito. Egito foi quando o imperador do Egito, que não é imperador, me fugiu a palavra, me socorre aí alguém. Faraó? O faraó. Quando o faraó diz para Moisés, quem é Deus? Ou seja, esse é o espírito do ateísmo, né? Não reconheço nenhum tipo de Deus. Então só aparece ali. No final, ele não tem protagonismo nenhum. Do momento em que nós estamos vivendo para frente, profeticamente falando, o ateísmo ele não tem protagonismo nenhum. Quem é o poder que dá problema para o povo de Deus lá no final, lá no capítulo 13 de Apocalipse? É um poder que fala como o Cordeiro. Ou seja, é um protestantismo, é um cristianismo mais apostatado. Um cristianismo que tem aparência de cristianismo, mas que na verdade é um poder opressor. Então, o que nós precisamos estar atentos? Talvez nós estejamos hoje nos púlpitos da igreja defendendo o poder que vai nos perseguir. Então, o protagonismo, eu não vou dizer o protagonismo da direita é profético, mas a identidade dos poderes que perseguem o povo de Deus no final tem muitas características do que é hoje a direita. Pode falar, Ricardo. Hoje em dia é bem diferente se interpretar algum tipo de profecia do Apocalipse e dizer que a besta que emerge da terra dos Estados Unidos da América do que na época de Ellen White. Não é a mesma coisa. Na época de Ellen White tinha um contexto de um destino manifesto dos Estados Unidos. E vocês imaginem isso. Havia todo um movimento de que não, os Estados Unidos da América é o povo que vai libertar, que vai levar freedom, liberdade para o mundo e outras tantas coisas, vai governar o mundo para uma coisa melhor. E daí aparece lá uma senhora lá dizendo que a interpretação do Apocalipse lá da besta que emerge da terra, na verdade a besta que emerge da terra é os Estados Unidos. Hoje, analisando a história dos Estados Unidos, é bem mais fácil que naquela época. Tu pode continuar lá, Marcos. Isso aí. Então, nós precisamos pensar a respeito disso, né? Então, qual deve ser o posicionamento político de um cristão hoje? Nenhum. Porque se eu for lá na cartilha da esquerda, tem muita coisa lá que pode ser alinhada com a Bíblia. Mas tem muita coisa também que fere claramente, como qualquer tipo de governo ou qualquer tipo de ideologia humana. Se você pegar um livro de um filósofo, você vai ver, puxa, como que ele fala coisas bonitas, mas tem coisas que ferem a Bíblia. Então, se você pegar a cartilha da direita, também tem coisas que tem muita aparência da liberdade oferecida na Bíblia, das coisas que a Bíblia prega.
mas não podem ser. Então, o que nós, como cristãos, devemos fazer? Devemos fazer, como disse o apóstolo Paulo, nós devemos analisar tudo retendo o que é bom. Eu não posso engolir nenhum pacote fechado, porque se eu engolir um pacote fechado, eu vou defender ideologias que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Então, o cristão ele é chamado para ser um pensador, e um pensador à luz da palavra de Deus. Nós precisamos, então, abominar qualquer tipo de relação que a igreja tenha com o Estado. O futuro não nos promete um Estado laico, mas isso deve ser a nossa maior defesa. Nós, como igreja, devemos pensar: a igreja não se envolve em problemas de Estado. Nós oramos por quem está lá. Quem está lá é o meu candidato preferido? Não, mas se ele está lá, a Bíblia não diz que é Deus quem elege as autoridades? São sacerdotes, são ministros de Deus, e ore por eles. Eu oro por quem está lá, podendo ser ou não o candidato que me agrada. Então esse deve ser o papel da igreja. E aí o autor continua dizendo aqui, né, que assim como ocorreu com o antigo Israel, houve esse envolvimento do Estado e houve e aconteceram essas atrocidades todas. Então, quando Israel se voltou para a adoração de ídolos e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos, de maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram perseguidos ou porque eram percebidos como ameaças à instituição que uniu a igreja ao Estado. Então, em nossa cultura e sociedade, essas tentações podem acontecer. Então, sempre que há uma união entre igreja e Estado, ou seja, sempre que um candidato se utiliza da máquina da igreja para se promover, nós devemos estar muito atentos, nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque governo é governo e Estado é Estado. Pode falar, Alexandre. Acho que uma ressalva é importante, é isso que o Marcos André fala, sobre a gente orar por quem está lá. A gente deve orar por quem está lá? Sim, orar no que sentido? Que Deus dê sabedoria, que Deus Sim. dê discernimento, que Deus dê justiça. Nos dê paz para pregar o evangelho, né? O que é diferente de apoiar, entende? Orar por quem está lá é diferente de apoiar. Jesus diz a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Então, não é porque está na cadeira que a gente tem que apoiar, ou que a gente não deve denunciar. Vamos lembrar, e eu não me canso de falar, que a gente não pode cair nesse mesmo erro. A Igreja Adventista apoiou o nazismo na Alemanha. A Igreja Adventista apoiou a ditadura militar no Brasil. Há 50, 60 anos atrás, quando o Brasil era uma ditadura militar, a Igreja Adventista apoiava a ditadura militar. Não apoiava institucionalmente, não apoiava abertamente, mas Arautos do Rei lançou disco, fitinha, defendendo apenas valores pátrios, cantando hino de exaltação ao país, em vez de cantar hino em exaltação a Deus. E Ninho falando assim: nem que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, soldado de Jesus eu sou, no meio de uma ditadura militar, enquanto tinha gente nos porões do DOP sendo torturada. Então, assim, é muito diferente a gente orar por quem está na cadeira, de a gente bater palma para criminoso que está fazendo da política um instrumento de violência e um anticristo. Então, orar sim, apoiar jamais. Isso aí. Eu vou precisar fugir um pouco do assunto, mas ainda do assunto que está agora, mas não do assunto da lição, né? Eu também acho muito complicado aqui. Gente, quem estiver na classe é um erro muito comum, porque, por exemplo, dentro do nosso contexto, dentro do nosso horizonte valorativo que se constitui ao longo do tempo na nossa sociedade, Estado tem várias linhas diferentes, mas a mais aceita é que Estado ele é constituído por um elemento de um povo, um elemento de um território e um elemento de governo. Então, isso seria Estado. Só que essa construção é uma construção nossa. Nós não podemos pegar e enfiar isso no texto bíblico.
Não podemos. Isso não, naquela época não tinha essa relação de conceitos. O que nós temos no hebraico, que pode nos ajudar mais ou menos a entender o que tinha naquela época, é uma expressão goi, que significa povos, nações, uma expressão lashon, que também significa povos e nações, mas pode significar língua, e uma expressão que também é nações, mas também pode significar um membro da família. Então, o que nós temos hoje também do hebraico, que nós olhamos o texto e que nós podemos juntar nesses elementos de nação, são esses três. Não vamos pegar uma coisa que... Não vamos construir um anacronismo conceitual com os nossos conceitos de Estado-nação de hoje. Vai lá, segue aí. Isso aí. Então, na parte de quinta-feira, nós temos o título, que aí é o que amarra lá com o final, com o início da lição, né, que é Luz para os Gentios. Então, nós fomos chamados, como igreja, para ser luz para os gentios, para sermos luz para os gentios. Então, o propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo. Aí o autor destaca aqui que muitas vezes o nosso posicionamento confronta a corrupção. Então nós, às vezes, somente o fato, vamos supor, né, que você aí, meu irmão, seja um candidato a vereador, a prefeito aí na sua cidade, e você tenha a lisura para ocupar esse cargo sem se corromper. Você vai ser a ovelha negra lá. Porque quando você chegar lá, todos os esquemas já vão estar bem instalados, e quando você disser, não, isso não me agrada porque a minha fé é diferente. No mesmo momento, você vai queimar os olhos, você vai ser luz ali, né? Vai queimar os olhos das pessoas que estão ali. Mas isso não significa que o seu posicionamento deva ser afetado ou afetado, que eu digo no conceito de afetação, né? De você chegar lá e dizer, eu sou um crente, por isso eu não faço essas coisas, e isso que vocês fazem vai levar vocês para o inferno. Não é esse posicionamento, é somente você não ser. Né? Porque a luz, muitas vezes, é você não ser como... Aliás, é sempre isso, né? É você não ser como as pessoas. Se você é como todo mundo, você não é sal, você não é luz. Você precisa se destacar para que você seja sal e luz. Então, a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Os crentes que viveram em harmonia com Deus revelaram no passado e revelam ainda hoje seu caráter justo, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber os seus próprios erros. Como eu falei, né, a nossa moralidade ela é muito flexível. Então, se você está num meio político onde todo mundo é corrupto, o natural é ser corrupto. Nada te condena naquele meio. Pelo contrário, né? Se você chega lá contando, vocês só conseguiram 100, eu consegui 1000. Você vai ser aplaudido ali naquele meio, né? Mas quando você modifica esse padrão, aí você lança luz sobre aquela escuridão. Então, os israelitas, se eles tivessem agido como deveriam agir, e feito o que o Senhor havia orientado, as nações teriam ido até eles buscando conhecer sobre Deus, que é o que aconteceu com a rainha de Sabá e muitos outros povos, né, que visitavam Salomão e ficavam extasiados quando eles viam os ritos, né? É como você chegar numa igreja hoje e ver aquela ordem, aquela decência, né? As coisas acontecendo. Então, eles estavam acostumados, talvez, com coisas completamente diferentes, e diz que ela se extasiou de tal forma a ponto de perder os sentidos ao ver aquilo ali acontecendo. Então, quando nós
agimos de maneira diferente, nós estamos dando oportunidade a outras pessoas de agirem também. Você quer falar, Ricardo? É o seguinte, eu vou deixar o pessoal aí que está em casa assistindo a gente em boas mãos, eu vou ter que sair. Eu já fiz a minha parte, eu sei que vocês vão ficar em boas mãos com o comentário do Alexandre, do Marcos e do Lúcio, tá? Então, beleza, Ricardo, obrigado aí pela contribuição. Valeu, obrigado. Beleza, então as nações teriam ido a eles, né? Eles não precisariam conquistar com força, vamos dizer assim, né? Obviamente, a expressão suprema do caráter de Deus foi Jesus. Então, o autor ele destaca aqui que Jesus é quem realmente é o nosso exemplo no que diz respeito ao caráter. Então, o ser humano ele não é um bom referencial do caráter de Deus, né? Isso nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. Porém, quando nós somos imitadores de Cristo, quando nós buscamos imitar a Cristo, nós podemos transmitir para as pessoas também esse caráter. Quando Jesus ele imprime em nós o seu caráter, nós podemos, através do Espírito Santo, dizer, como foi dito pelo apóstolo Paulo, né? Eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou então dizer, sejam meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. Então, isso é maravilhoso. E Deus ele é tão bondoso que quando ele precisa nos usar como testemunha, ele consegue cegar para os nossos erros, né? Ele consegue olhar, eu tenho muito como exemplo, né, quando você chega na igreja, né, eu me lembro quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, assim, eu ficava achando tudo tão bonito, as pessoas tão sorridentes, tão boas, né, depois eu fui vendo que existe também, como existe em todo lugar, fofoca, existem pessoas disputando por poder, existem pessoas egoístas, mas naquele momento Deus me fez ver ali um lugar bonito, né? Um lugar que eu gostaria de estar. Então, quando eu fui criando raiz, Deus me permitiu também ver que tinha uns galhos ali que não eram legais. Mas Deus, ele pode usar a minha vida a despeito de todos os meus erros, né? Prova disso somos nós aqui no canal, né? Que as pessoas olham para a gente e falam assim, poxa, esses meninos são maravilhosos. A gente sabe da nossa própria vida, né? Mas Deus nos permite estar aqui sendo um referencial, né? E é Deus agindo através de nós e a despeito de nós, né? Então, o propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito que Deus teve a estabelecer a igreja, é ser luz para as nações, né? Ele anseia usar o seu povo para atrair pecadores para Cristo. Então, quando nós mostramos às pessoas que elas são pecadoras, e isso é parte do evangelho, né? Porque hoje o evangelho está sendo pregado só o evangelho do amor. Deus te ama, ele quer te salvar, vem aqui porque do jeito que você está, Deus te aceita. Mas o evangelho ele também fala que nós estamos mortos. E a nossa necessidade de Cristo é exatamente essa, é pelo fato de nós estarmos mortos. Então, quando nós conseguimos comunicar o evangelho da maneira correta, nós não somos aquelas pessoas que condenam, ou seja, dizem, você vai para o inferno, apesar de precisar falar que o caminho de morte existe, e ao mesmo tempo nós também não seremos aquela pessoa que aceita todo tipo de pecado porque Deus é amor. Então nós vamos conseguir dizer para a pessoa assim, Jesus te aceita a despeito dos seus erros, mas ele quer te purificar dos seus erros. Aí o autor pergunta aqui no final, né? Apresenta alguns textos, números, ele pergunta o seguinte, ó, o que as seguintes passagens ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo nesse mundo? Como aplicar esses princípios à nossa vida? Números 14, versos 17 a 21, nós devemos ser misericordiosos como Deus tem sido misericordioso conosco, né? O que Deus fez lá? Perdoou o pecado do povo pela intercessão de Moisés. Assim também, quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa os pecados e nos dá uma nova oportunidade, ao invés de nos destruir, como é o que deve acontecer conosco imediatamente, mas ele não, ele nos dá nova oportunidade. Em Isaías, no capítulo 42, verso 6, fala que ele é mediador da aliança e luz
para os gentios. Então nós precisamos também ser mediador, ou seja, levar a palavra de Deus, levar a aliança que é Cristo para as pessoas, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Os gentios são aqueles que ainda não tiveram oportunidade com Cristo. E Apocalipse 18, verso 4, fala que, de 1 a 4, né, diz que a glória do Senhor encheu toda a terra. E o que é a glória do Senhor? Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, 33, verso 18 e 19, Deus falou, tá bom, então vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Quer levar a glória de Deus para as pessoas? Seja bondoso com as pessoas. A glória de Deus é a sua bondade. Que Deus nos abençoe e que possamos ser luz entre as trevas. E para ser luz entre as trevas, nós precisamos ser diferente das pessoas que estão ao nosso redor. E assim eu passo aí para os meus caros colegas. É isso aí, Marcos. Que incrível a lição, né? Mas seguindo aqui na sexta-feira, pessoal, aí as perguntas de consideração hoje vai nos ajudar a recapitular tudo que nós, né, já discutimos aqui. A primeira pergunta aqui... É só importante a gente... Porque nós estamos vivendo num mundo tão polarizado e falamos tanto a respeito de política, só para destacar, nós não somos nem de direita nem de esquerda e não estamos defendendo isso aqui. O Alexandre não defendeu nem direita nem esquerda, o Ricardo não defendeu direita nem esquerda, o Lúcio também não, eu também não defendi em momento nenhum. O que nós defendemos é que cada pessoa tenha liberdade de escolha entre direita, esquerda, entre centro, entre alto, de escolha. Mas pense em tudo, em todas as propostas, à luz da palavra de Deus. Porque, às vezes, quando nós vivemos num mundo polarizado, né, às vezes você fala uma coisa, parece que você está defendendo outra, né? Exato. Às vezes você fala outra coisa, parece que você está defendendo. Nós não estamos defendendo político nenhum. Nós não somos fãs de político nenhum aqui. Né? Exato. Pode falar, Alexandre. Libera aí. Mas nunca vi ninguém que morreu de excesso de moderação e canja de galinha. Na dúvida, o equilíbrio sempre. Exatamente. Exato. Eu conheço muitos amigos meus que já não podem nem comentar nada nos grupos de família porque acontece essa situação. Ele vai comentar uma situação A, chamam ele que ele é do time B. Aí ele comenta uma ação do time B, então você é do time A. Ele fala, pessoal, vocês não sabem pensar por vocês mesmos, eu só estou avaliando. Né? Mas nas perguntas aqui, pessoal, fala assim, Deus usou pessoas de fora de Israel, né? Vem falando aqui sobre Babilônia, como Deus usou a Babilônia para, através do cativeiro babilônico, ensinar uma lição e mostrar que a profecia, né, e as lições de Deus, elas são reais. E depois veio o Medo-Persa, os persas e tudo mais que Deus colocou aí. Deus usou pessoas de fora de Israel para cumprir os seus objetivos. O que aprendemos sobre como Deus vê a humanidade? Sabe? Eu vou começar respondendo isso aqui, assim, primeiro, até João 3,16, o Marcos, estava na lição do Marcos, que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E só o começo do verso. Deus amou quanto, pessoal? Deus amou Israel de tal maneira, Deus amou, né, os da direita de tal maneira, Deus amou os da esquerda de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Então, como que isso nos ajuda a ver, a enxergar como Deus, né, enxerga a humanidade, como sendo a sua criação, e nós, adventistas, né, principalmente os tradicionalistas, tendem a usar nas suas falas, né, que nós somos a igreja verdadeira, que nós somos o povo remanescente, e isso acaba, muitas vezes, por já eliminar, ou seja, se você é verdadeira, outras igrejas são as falsas. Então, né, só há salvação, claro, nós não pregamos isso, tá, pessoal? Nossa teologia também não prega isso, mas eu vejo na fala e na prática de alguns irmãos essa questão de sermos exclusivistas. Mas, graças a Deus, né, na teologia, nós seguimos a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E um outro ponto que eu queria resgatar aqui na lição, que o autor não traz, mas até Balaão. Balaão, quando eu fui estudar a Bíblia, né, e estudar um pouco sobre Balaão,
o profeta Balaão foi contratado para amaldiçoar um povo que ele nem conhecia, né? Que ele nem sabia. E ele era um profeta e ouvia a voz de Deus. Sabe? Isso na hora, né? Aquelas coisas que você lê, mas na hora que você para estudar e refletir, né? Traz aquela luz na sua mente, né? Então, como Deus usa qualquer pessoa, né? Para cumprir os objetivos dele. E como Deus vê o mundo, né? Completo, como a sua criação, e né, Deus quer salvar a todos, não só os adventistas do sétimo dia, né? A todos aqueles que creem em Cristo e buscam a sua graça diariamente. Querem acrescentar alguma coisa? Tranquilo? Pode seguir? Não, tranquilo. E a última perguntinha: se não estamos em Babilônia, o quanto de Babilônia está em nós? Né? É possível mudar isso? Trazendo para o contexto da lição, né, que Babilônia é a confusão, ou seja, é onde você traz tudo que Deus tenta consertar vem a Babilônia, confunde, mistura e tudo mais. Nós não estamos na Babilônia. Pergunta: se não estamos na Babilônia, o quanto de Babilônia está em nós? E eu vejo muitas coisas das confusões que nós criticamos, cristãos. Muitas vezes nós cristãos, como foi comentado aqui, usamos a própria Bíblia, né, para condenar as pessoas, sendo que a Bíblia veio para salvar as pessoas e não para condená-las. Claro, como o Marcos colocou, né, é necessário falar que é o caminho das trevas, que é o caminho que leva à perdição, mas é necessário levar Cristo, levar a salvação. Né? Nosso objetivo não é levar a condenação ao mundo, né? Até porque Jesus veio trazer salvação, não veio trazer só a condenação, tá? E outras coisas da Babilônia que há em nós, né, que eu posso ver as minhas lutas pessoais, né, é como a gente às vezes isola um texto fora do contexto e um pretexto, né? Mesmo nós cristãos, nós temos esse costume de fazer aquilo que a gente condena. Quem dá estudo bíblico, toda hora a gente usa isso. Olha, esse texto está fora do contexto, por isso que tal religião ensina assim, mas o texto não diz isso. E nós cristãos, muitas vezes, né, novamente, usamos os textos fora do contexto. Hoje a lição foi magnífica, né, diante aí dessa exposição dessas nações, do plano de Deus, né, e do plano que o homem estava seguindo, né? Qual que era o propósito desse macro propósito que Deus tinha para a humanidade. E é possível mudar? Aí, com certeza, né? Eu acho que a cada dia, na verdade, assim, o Lúcio de ontem, né, já é diferente do Lúcio de hoje. Claro que eu passei por uma cirurgia, então tô sem uma cabeça do fêmur, né? mas de outras formas de se falar, a cada dia que passa, é necessário uma mudança, é necessário um amadurecimento, é necessário você aprender com as lições do passado, evitar os erros do passado. Infelizmente, tudo que nós falamos aqui, né, de poderes, de nação, de governos, nós vemos as mesmas histórias, os mesmos erros se repetindo, né? É profético e tudo mais, mas que essas profecias do erro não se realizem, não se concretizem no meu viver, sabe? Que no meu viver possa ser realmente um viver de construção, um viver de crescimento a cada dia, e não fazer o que o mundo está fazendo, né? Sempre o mundo é redondo e a história se repetindo, né? Mais uma vez, governos e governos se colocam aí em posições de salvadores e, na verdade, vem trazendo mais opressão, destruição ao pobre, principalmente aqueles que eles defendem no diálogo, defendem não falar, mas no agir são os maiores prejudicados, né? Que é os pobres, os miseráveis, a viúva e o órfão, que é o que tem pago aí o maior preço, né? Porque como se diz, né? Quem tem seus recursos está bem multiplicando, mas quem não tem está aí sofrendo e trabalhando, aqueles que têm trabalho, né? Então, pessoal, essas foram as entrelinhas. Alguma consideração? Passamos do tempo, né, povo? Só falar que agora só quem está aqui é só os alunos mesmo, né? Não tem. A gente pode até ficar mais uma hora aqui, porque quem tinha os mesmos. Até o Ricardo já foi. Então, eu queria falar sobre Babilônia. Essa semana eu fiz uma reunião com o pessoal aqui da igreja, né? Eu fiz uma live, tá até aí no YouTube, se alguém quiser depois assistir. Eu falei exatamente sobre Babilônia. Eu falei o seguinte, que o grande problema é que nós estamos esperando Babilônia nos perseguir. Mas o principal método de Babilônia não é perseguição, é sedução.
Quando os amigos chegaram lá, eles foram convidados a sentar na mesa do rei. Então toma cuidado com Babilônia, porque Babilônia não vai te perseguir agora, ela vai te seduzir primeiro. E talvez quando chegar lá no tempo da perseguição, talvez a gente já esteja tão seduzido que nós nem vamos ser perseguidos. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando pensamos em Babilônia, porque nós estamos nos armando para fugir para as florestas, para a perseguição que vai fechar a nossa igreja. Não. Babilônia já está em operação. Quando ela nos entorpece com o vinho da sua prostituição, quando ela nos dá conforto o suficiente para a gente não sair para falar de Jesus, quando ela nos adequa à sociedade ao nosso redor, porque nós não queremos ser caretas de defender as doutrinas bíblicas, nós já estamos bebendo do vinho da prostituição de Babilônia. Então, cuidado com Babilônia, porque Babilônia não é perseguição, Babilônia é sedução. Exato. Até porque aquela velha analogia, né? Se você jogar o sapo dentro de uma panela quente, ele pula, né? Então, o negócio é cozinhar o sapo devagar. Mas é isso aí, pessoal. Na próxima semana, vamos dar continuidade ainda sobre esse tema As Nações, vai ser a parte 2 do estudo, né? Vamos falar aqui sobre o mandamento. Foi só a parte 1, Lúcio. Foi só a parte 1. E depois vamos ter a parte 2. Espero que vocês estejam curtindo aí, comentando, é muito importante. E nos vemos lá. Mas antes de darmos o último tchau, né, convido mais uma vez o Marcos André, que nos despeça aí com uma oração. Vamos orar então. Santo e bom Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, Senhor, tem sido um referencial ao longo da história, e todos aqueles que se firmam nela têm conseguido, Senhor, olhar a face de Cristo e ser luz para esse mundo ao imitar Cristo. Nós te pedimos que a tua palavra, o teu Santo Espírito esteja operando em nós, nos purificando, nos limpando de quem nós somos, para que possamos, Senhor, ser referencial para as pessoas que estão ao nosso redor e que, ao olhar para nós, essas pessoas tenham o desejo de conhecer ao Senhor. Te pedimos pela tua graça que o Senhor abençoe cada pessoa que assistiu, ainda que seja 1 minuto desse vídeo. Te pedimos também por nós que estamos aqui, que somos débeis, mas precisamos, Senhor, do teu auxílio, do teu poder para prosseguirmos com essa obra. Abençoa por cada pessoa que curtiu esse vídeo, cada pessoa que compartilhou, cada pessoa que de alguma forma contribui com esse canal. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos lá, dá um tchauzinho e até a próxima, então.